Olá, eu sou a Renata Spitz e dentro do projeto Conectar-te, eu vou apresentar hoje oficinas sobre roteiro de documentário. Eu trabalho, né, com roteiro, direção e produção no audiovisual. Já realizei algumas séries de documentário para o Cine Brasil TV, né? O meu último trabalho foi a série Qual o Vampiro de Niterói, que é documentário no gênero True Crime, e também produzo mostras de filmes e oficinas na cidade de Friburgo. Para falar um pouquinho do que a gente vai ver nesse nosso workshop aqui, né? Primeiro, a gente vai buscar, né, de forma dinâmica e concisa, abordar o processo técnico da escrita para filmes e séries no formato documentário, né? Essa videoaula pretende primeiro passar um pouco dessa estrutura do documentário, o que é o documentário, como se articulam, os elementos do documentário, para a gente poder entender como se escreve esse roteiro de documentário. O roteiro de documentário, né, ele, por motivos óbvios, ele se diferencia de um roteiro de ficção. E por que é importante a instrumentalização dessa escrita? Muitos fundos de audiovisual, sejam nacionais ou internacionais, eles sempre pedem estrutura de roteiro para o documentário e, às vezes, abordagem de linguagem, qual vai ser a estratégia de abordagem que você vai ter. E é importante a gente saber como se configuram esses textos, né, desse formato, para também ficar aptos, né, a poder organizar essas ideias, a poder submeter em fundos e também a lapidar melhor essas nossas ideias, né. Eu vou começar fazendo aqui uma partilha de tela para vocês verem também, e acompanharem junto com a minha fala. Bom, aqui está o meu nome, depois eu passo também o meu contato de e-mail para quem quiser trocar depois uma ideia e tal. Bom, vamos começar primeiro falando sobre o que é o documentário. E eu vou usar como grande embasamento Bill Nichols, que é um dos principais estudiosos sobre o documentário. Esse livro, A Introdução ao Documentário, é muito fácil de encontrar na internet e é de grande, como que eu vou dizer, de grande valia para os estudos de documentário, pela sistematização que ele faz e pela profundidade que ele vai dando para os aspectos que a gente conhece assim do documentário, mas às vezes a gente não consegue muito fazer essas conexões, né? Então, para começar assim sobre o documentário, né? Eu gosto da definição do Bill Nichols que diz o seguinte: o documentário ele é um tratamento criativo da realidade, né? E não uma reprodução fiel dela. Ou seja, a gente sempre assiste fatos, registros, como, por exemplo, a inauguração, da praça da nossa cidade, arquivos de museu ou arquivos que fazem parte da nossa família, né, câmeras de segurança. Isso a gente sempre consegue identificar como registros de documentos, né, filmagens apenas, e não como documentários, né. Às vezes a gente sabe identificar um documentário, aquilo que passa na televisão, né. Então, o que é o documentário, né? Ele tem esses registros filmados, né, mas aqueles registros não são documentários, ou seja, o documentário possui aquilo, mas aquilo não possui o seu formato de documentário. O documentário, ele basicamente, ele vai reunir esses elementos que a gente falou, nessas imagens, provas, arquivos, materialidade, né, para construir uma própria visão, uma opinião, um comentário assim sobre o mundo, sobre determinado assunto. Ou seja, o documentário ele produz a sua própria resposta retórica e também é poética para o mundo, ou poética para o mundo, né? Então, a gente pensa o seguinte: os documentários não são apenas registros, não são apenas documentos, eles se baseiam na característica documental que, de algum modo, assim, traz todos esses elementos que a gente falou, né? E pensando assim no que pode ser o ponto de partida de um documentário, a gente aqui tem uns exemplos, né, do tipo, pode ser um personagem, você parte sempre de algum lugar, né? Aqui é só alguns dois, né, mais importantes que a gente identifica, tipo um personagem, documentário da Amy, teve do Ayrton Senna, teve também do Cartola. Pode partir também de um lugar. Aqui eu trago um exemplo muito famoso, né, da Ilha das Flores. Pode ser também, por exemplo, os documentários que a gente assiste sobre Chernobyl, Fukushima, sobre o Maracanã.
Também pode ser sobre um acontecimento histórico. Tem esse filme Uma Noite em 67, que pega justamente o acontecimento do Festival da Canção que acontecia naquela época e como aquilo está ali intrínseco com o chegar da ditadura em seu período mais duro, né, que vem a ser a 68, enfim. Pode ser também aqueles, né, da Segunda Guerra Mundial. A gente já viu tantos documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a Copa de 70, né? Ou seja, os documentários também podem partir de questões sociais. A gente aqui elenca o famoso Michael Moore, né, que sempre pega uma questão assim social para trabalhar. E aqui eu trago o exemplo brasileiro de Quando Falta o Ar, que é esse documentário que ele acompanha os profissionais de saúde do SUS dentro do período da pandemia da Covid-19, né? Inclusive, o filme foi um dos pré-indicados ao Oscar, né? Chegou aí numa das listas, assim, que mais vão peneirando para chegar ali na indicação final. Enfim, o documentário, ele basicamente, ele parte de diversos caminhos do seu tema e assim começa a estabelecer a sua voz, que é o próximo tópico que a gente vai falar aqui, né? Então, o que é essa voz no documentário, né? Qual é a importância dessa voz no documentário? A gente sempre lembra daquela voz de Deus no documentário, principalmente da televisão, né? Que tem um narrador falando e conduzindo toda a nossa abordagem ali, toda a nossa visão diante de um tema. E a gente vai falar aqui o que que seria essa voz basicamente e qual era a sua importância, assim, de ser para estruturar um roteiro, para estruturar toda a nossa ideia de documentário, né? Então, o que seria a voz? Aqui eu também pego a definição do Bill Nichols, tá? Que seria basicamente o quê? A voz é o meio pelo qual o ponto de vista se dá a conhecer no filme. É a maneira que a gente expressa um argumento ou uma perspectiva no filme. E essa voz, ela não está estritamente ligada à palavra, à verbalização, aquela voz off, né, que seguem os programas de TV em documentário. E também não é somente através desses atores sociais. Às vezes a gente vê documentário só de entrevista, né? Ou só de acompanhar determinados personagens e tudo mais. Isso também não se reduz ao que seria a voz do filme. A voz do documentário, ela basicamente fala por todos os meios disponíveis no filme, né? E nas decisões a respeito da linguagem e de como se organiza essa linguagem. Como, por exemplo, o corte. Quando eu corto a minha imagem? Quando eu corto o meu som? Será que eu corto a imagem e a narração em off e a voz do entrevistado segue? Isso faz parte de uma escolha importante para se definir que voz é essa. Também seria relacionado a essa voz como eu vou enquadrar esse entrevistado, esse cenário, eu vou fechar no rosto dele com um plano próximo, eu vou abrir, sabe, e colocá-lo parte ali também com o meu cenário, um ambiente em foco, né? Eh, o que que eu vou sobrepor, seja em imagem, seja em som, né? Eu vou usar um som direto, ou seja, aquele que eu gravo e mostro na imagem o som que foi gravado ali, ou não, eu vou regravar em estúdio, eu vou usar voz off. O meu filme, ele vai seguir uma cronologia rígida e linear dos fatos, ou ele vai rearranjar o espaço temporal? Eu vou usar imagens de arquivo, ou eu vou filmar no local, ou vou reencenar, né? Reencenação é algo que a gente conhece bastante, né? Em documentário, principalmente os da televisão. Então, depois também escolher que modo será feito o meu filme. Isso depois a gente vai falar melhor. Vai ser no modo expositivo, poético, né? Então, a gente coloca que cada voz desse filme, voz essa criada a partir de todos esses elementos que eu citei, ela vai ter a sua singularidade e vai expressar essa ideia sobre um assunto, tendo um ponto de vista de forma explícita ou não, né? Às vezes o documentário ele vai mais pela inferência da sua audiência do que eh, colocando de forma objetiva ali o ponto de vista do filme, né? Então, isso faz parte assim do que a gente chama da voz do documentário. E o que a gente vai falar a seguir?
Os modos do documentário, né? O Bill Nichols, ele faz a catalogação de 6 modos do documentário, né? E ele afirma que cada modo tem suas características ali, sejam pelo aquilo que está na linguagem, seja pelo como ele vai expor determinada temática, enfim. Ele coloca, então, aqui os modos que a gente vai apresentar, que também é muito importante para a gente poder construir o nosso roteiro, sabendo que tipo de modo, né, eu vou fazer o meu filme documentário, a minha série, o meu programa, enfim. Primeiro, ele coloca o modo poético, né? O que seria o modo poético? Ele é ênfase nas relações visuais, né? No ritmo, no tom, nas passagens descritivas e na organização formal. É um modo que se aproxima muito do cinema experimental. Aqui eu trago esse filme que, se eu não me engano, em português, ele tem a tradução de A Vida no Limite, sabe? E esse filme é interessante porque ele traz pra gente apenas imagens que observam, seja em câmera lenta ou em time-lapse acelerado, né? A vida na cidade, as pessoas. Vale muito a pena assistir, porque são imagens muito lindas, muito tocantes, sabe? E você tá ali só vendo, não tem voz nenhuma, não tem um entrevistado, são apenas essas imagens sucessivas de uma vida na rua, vida do cotidiano das pessoas passando com uma intervenção temporal, seja você colocando ali na câmera lenta ou acelerando, né? Tem os carros pela cidade à noite, tem as pessoas assim em sua vida normal, assim, dentro de um dia de uma cidade, sabe? Então, esse seria um exemplo muito legal para a gente pensar num modo poético, sabe? Porque, como eu falei anteriormente, é muito parecido assim com o que a gente conhece de cinema experimental. Tem o modo observativo, né? Que seria algo que enfatiza o engajamento direto no cotidiano das pessoas, né, que tematiza o filme. Geralmente você não intervém enquanto entrevistas, dire... você não sente, você sente ali como se a vida tivesse acontecendo, sabe? A gente traz esse exemplo aqui do Processo, que foi aquele filme da Maria Augusta Ramos. Ela faz muito filme nesse modo observativo, ou seja, ela vai acompanhando por meses a fio, só filmando, acompanhar. E aí é um modo que requer muito tempo de filmagem, muita dedicação ao seu tema ali, porque você precisa acompanhar, e a partir daquele material, você vai extrair o seu filme. É meio que da observação, você deseja ali no seu projeto obter algo, e esse algo ele só vai se concretizar mesmo depois que você filmou muito e vai montar o filme, né? Aqui a gente não vê, por exemplo, entrevista direta, ela está só acompanhando ali toda a questão do impeachment, as decisões, o dia da votação, sem que ninguém dê entrevista direta para a câmera. A gente tem esse filme também muito famoso chamado Grey Gardens, que também faz a observação dessas duas mulheres, é mãe e filha, que estão numa casa assim super decadente, e essa casa é notificada por conta de insalubridade, né? Tá tendo doença ali, então meio que a vigilância sanitária, né, pensando assim, nos Estados Unidos, vai notificar, e aí os dois documentaristas entram naquela casa observando o cotidiano delas, sabe? E vendo que ali havia um passado que era de pessoas ricas, muito de glamour ali, elas eram pessoas importantes dentro daquela sociedade, dentro da elite, né? E como que aquilo se tornou essa casa, e como que elas também criaram uma relação ali meio que simbiótica com a casa, através apenas pela observação. Às vezes elas até performam para a câmera, assim, mas eles não param para entrevistá-las diretamente. Tem também o Salesman, que é sobre um vendedor de bíblias, assim, vai acompanhando esse sujeito, se eu não me engano, nos anos 60, e vai só também fazendo esse acompanhamento, essa observação, né, como eu coloquei aqui. Tem um modo participativo, que ele enfatiza a relação entre o cineasta e o tema, ou seja, o documentário acontece através
de diversas entrevistas ou outras formas de envolvimento mais direto. E eu trago aqui o nosso grande nome desse modo e do documentário brasileiro, que é o Eduardo Coutinho, ou seja, ele se coloca muito no filme, né, fazendo as intervenções ali com os seus entrevistados. Os filmes do Coutinho tem o Coutinho muito forte, a Agnès Varda também seria um nome dentro desse modo participativo, e tem o Errol Morris, que também é um diretor americano que fez os filmes Além da Linha Vermelha, e ele se coloca muito ali presente também enquanto diretor participando ali do filme, né? Ou seja, a figura do diretor e a sua participação naquele filme, ela é muito importante para aquele tema também ser conduzido. Michael Moore também usa esse modo participativo, né? Se a gente for lembrar assim, ele está aparecendo na câmera, ele está intervindo ali junto com o seu entrevistado ou com as ações que ele vai desenrolando dentro do filme. Tem o modo reflexivo, né, que seria basicamente, ele chama a nossa atenção para a forma do documentário, né, ele aguça a nossa consciência de que se trata ali de um filme, e que existe uma organização de realidade, né, que envolve tanto a retórica e os aspectos formais por trás. Ou seja, ele se coloca o tempo inteiro de que ele é um filme, que ele é um documentário. O Santiago faz isso do João Moreira Salles, né? A gente tem ali ele com essa consciência muito forte de que ele está fazendo um filme. E o ABC África também, que é um filme do diretor iraniano Abbas Kiarostami. Ele recebe uma carta de um determinado país lá, eu não vou lembrar agora qual, que convida ele para fazer um documentário, ou seja, ele já expõe no início de que ele foi convidado para fazer aquele documentário, e ele coloca ali de forma muito presente, né, essa reflexão não apenas sobre a temática do filme, mas de que aquilo é um filme, né? Que aquilo foi um filme também a convite, sabe? Então, isso seria o que a gente chama assim de modo reflexivo. Tem o modo performático, que seria, vamos dizer, ele enfatiza o aspecto subjetivo, né, do cineasta e o seu próprio engajamento e a receptividade do público, né? Ele rejeita muito essa ideia de objetividade, né? Ele deseja um impacto emocional e social, né? Ele pode ter características também de um filme experimental, ou ele também a gente vai associar muito esse modo a obras mais populares como os reality shows, né? Aqui eu trago esse exemplo do Paris is Burning, que é um excelente filme também, que dá a entender assim o que seria esse modo performático. Mas eu acredito que o reality show deixe também um pouco, eh, acho que sedimentado para gente, né, do que é. E sobre esses modos, né? Eles podem se articular e se somar também, ou seja, isso que é importante. A gente tem os modos, cada um com suas características, mas os filmes às vezes podem misturar, hibridizar, né, esses modos de documentário que a gente conhece. Aqui eu até trago uns exemplos, né? A gente tem o filme da Helena, da Petra Costa, ela vai usar ali reencenação, imagens de arquivo e uma questão reflexiva dela também com a irmã, performática. A gente tem o Torre das Donzelas, que é sobre um presídio feminino da ditadura. Você tem ali entrevistas, que a gente chama, entre aspas, de talking head, quando é o seu. Só tem ali um entrevistado sentado, isso é uma expressão muito comum. Você tem reencenação, né? Elas montam a cela e tem ali as atrizes reencenando de forma até assim, não literal. Tipo, elas não reencenam um acontecido. É meio que um cotidiano um pouco poético, assim, de uma vida que foi muito bruta, né? De tortura ali e tudo mais. A gente tem o Cabra Marcado para Morrer, que é um filme sensacional. Quem não conhece, busque, deve ter no YouTube. É incrível, uma das maiores obras do cinema brasileiro e do documentário mundial, que é o do Coutinho, né? Ele, antes do golpe militar, ele vai lá com a Uni, né? O Centro Popular da Uni, que ele fazia parte, fazer um filme de ficção sobre os líderes ali, que era o João Pedro Teixeira, e aí ele tem que recolher o material e sair que a ditadura está chegando. E anos depois, na década de 80, ele volta lá
e o filme é outra coisa. Então, você tem a parte da encenação ali, que ele recupera esse material, e essa busca anos depois por esses personagens. Então, você tem participativo, você tem ali um modo observativo, você tem ali também um modo reflexivo, porque você está refletindo o tempo inteiro também que aquilo é um filme, né? Enfim, então, basicamente, para a gente fechar esse lado, né, os modos eles podem se articular e se somar também. E isso aqui é uma estratégia de organização a partir do que eu falei do estudo do Bill Nichols, né, que facilita a nossa produção de conteúdo, né, sabendo que determinado assunto, tema, personagem que eu quero falar, vai começar a tomar uma forma, né, de que a gente vai fazer no trabalho do documentário. E aí, para a gente chegar nas partes mais objetivas, assim, né? A gente tem as seguintes janelas de exibição hoje em dia: cinema, TV, streaming e web. E por que que é importante, né? Porque isso também vai guiar um pouco a gente sobre o formato desse roteiro, como que vai ser a estratégia de viabilização e a sua estruturação da peça do roteiro em si. Com o cinema a gente associa logo, né? São filmes. A TV a gente tem telefilme, série, programas, né? De jornalismo. E na web a gente vai ter websérie e também podcasts, né? Que a gente tem podcast documentário de true crime. Ele precisa seguir ali também um roteiro. Cada formato desse vai ter o seu modo de organização, seja da voz, né, da particularidade, né, para que ele consiga se adequar à janela da qual ele pretende ao público, né, porque a gente muda muito um público de uma janela para outra. E o que a gente vai elencar agora é como se dá o roteiro, né, do documentário nesses casos, qual a importância e as distinções para os modos e a janela, né? Então, chegando aqui nos finalmente. Ui, passei muito. O roteiro, né? Aqui a gente tem um roteiro básico de ficção que segue esse padrão de fonte Currier New 12. Você tem na capa o título da obra, o autor, a data e o contato, certo? Ui? Tá. E no roteiro de ficção, a gente sempre tem ali um cabeçalho que já é estipulado em número da sequência, né? 1, 2, 3. Ela é interna ou externa, o nome da locação, banheiro, cozinha, isso é dia ou noite. Exemplo aqui, né? Eu coloco, né? Isso é muito usado na ficção. Gente, por que que tá voltando aqui? Socorro. Tá. E aí, o que que tem no roteiro aqui, da ficção em si? Eu tenho aqui meu cabeçalho, né, que eu falei. A gente vai ter a descrição da ação e o que que o personagem está falando, se tem, no caso de quando tem fala, né? Enfim, por que que eu estou apresentando primeiro isso, né? Porque isso aqui é um caso de ficção. E por que que isso não cabe ao documentário? Porque o documentário eu não tenho controle sobre aquele mundo. Aqui eu tenho atores encenando que vão obedecer ao meu roteiro, né? Eu tenho uma câmera que tem um cenário montado e a câmera vai acompanhar aquele cenário. Agora, quando eu estou no mundo aberto, tudo pode acontecer também, apesar de eu ter um planejamento, né? Então, um documentário, ele tem muito mais, assim, indicações daquilo que você deseja e coisas que você vai colocar que vai fazer, que você não pode dizer o que o seu entrevistado vai dizer. Você não tem como controlar. Você tem como controlar, assim, as suas perguntas. Às vezes você vai fazer determinadas perguntas para obter certas respostas, né? Isso acontece. Mas você não tem como controlar de fato. E às vezes é um personagem maravilhoso que não vai te dar aquelas falas que você necessitava ali para fazer com que a sua ideia fique consistente, né? Então a gente vai ver aqui agora basicamente o roteiro do documentário, né? A estrutura do roteiro que se chama e a estratégia de documentário. Porque, como eu falei, em editais e fundos vai ser pedido esses materiais, às vezes pode ser só a estrutura do roteiro, né? E aí a gente vai ver como se dá também esses diversos formatos, assim, tem também um para publicidade TV, que é mais simplificado e objetivo, né? Enfim, então a gente tem aqui como um início, né, para a gente pensar na nossa ideia, sempre elencar esse tema, que pode ser um personagem, um espaço, um acontecimento histórico, né? Enfim, às vezes também nesses editais vão pedir assim, quem são os seus personagens no documentário, e aí você tem que ter muito material assim de pesquisa já para você poder elencar.
basicamente. E nessa estrutura é importante também a gente definir o modo, né? Definir o que será filmado, o que será de arquivo. A gente usa aqui muito um texto descritivo, né? A gente pode ter também uma estrutura com divisão de sequências, mas o texto vai ser muito mais descritivo do que dizer, o meu personagem vai dizer isso. Não, você pode dizer o quê? Vou entrevistar X, perguntar sobre questão Y, para que ele possa nos ajudar a concluir essa ideia, entendeu? Tipo assim, se você tem um especialista e você coloca, não, como eu quero defender essa ideia, eu vou entrevistar fulano, perguntar sobre isso, para que ele possa abrir um panorama sobre determinados assuntos, enfim. E depois também a gente tem uma outra opção, que é a tabela de imagem e som, né? Ui. Então, estudo de casos, né? Aqui a gente tem esse texto corrido, descritivo, que a gente tem que. É muito importante colocar o que você está vendo ali também no filme, qual é a sua ideia de imagem, né? Qual é a sua ideia de linguagem, de progressão do que vai acontecendo no seu documentário, né? Você apresenta o tema, o espaço, esses personagens, né? E o que vai trazer e como vai trazer, né? Também elucida a atmosfera aqui, se a gente vai vendo, vai lendo depois com calma, elencando essa sucessão de cenas, né? Por exemplo, olha, não vou ler tudo não, mas ó, na primeira cena do filme cruzamos a ponte Rio-Niterói de carro, no sentido Niterói. Enquanto a grandeza da ponte e o entorno da Bahia se descortinam na tela, ouvimos nos noticiários do rádio em 68 que anunciam a construção da obra e a chegada da Rainha Elizabeth para a inauguração simbólica do empreendimento. Uma obra que, segundo o Jornal do Brasil, do dia representará importante fator de integração nacional, estabelecendo o elo vital da BR-101. Eu tenho a imagem do que eu vou ver, eu tenho um arquivo que eu vou usar de som, e eu tenho o que esse arquivo de som vai falar, sem eu precisar botar o texto completo, porque eu já ouvi, já pesquisei e já fiz um resumo ali. Depois aqui tem também um exemplo interessante de como que a gente coloca o entrevistado, a gente ainda não entrevistou, por exemplo, mas eu tenho uma ideia do que eu quero com ele, né? Ó, vamos lá aqui desse lado. Vozes de pesquisadores e professores, como o próprio Luiz Edmundo, Lucas Pedretti, historiador, editor do História, bababá, você coloca ali quem é essa pessoa, o que ela faz, e ativista do grupo começam a falar de como a cidade foi palco de diversas greves emblemáticas e sediava alguns dos principais sindicatos de categorias do Brasil, especialmente os sindicatos de trabalhadores navais. Enfim, eu vou aqui, através de um texto, colocando o que eu estou vendo em imagem, que tipo de imagem eu vou usar, é arquivo, é filmado. Se eu coloco aqui naquele primeiro parágrafo, na primeira cena cruzamos a ponte, eu estou filmando, né? Eu vou filmar, eu vou abrir uma câmera. E depois eu vou usar o quê? Ah, fulano de tal falei isso e aquilo, ou seja, tem entrevista. Eu já estou começando a elencar todos aqueles elementos do documentário no formato texto. Nesse segundo parágrafo, por exemplo, eu já coloco o quê? Uma série de fotografias da construção invade a tela, junto às vozes de rádio que continuam, bababá, comentar. Ou seja, é imagem de arquivo. Eu estou colocando o que está vindo primeiro ali, né? Nesse parágrafo inicial, a abertura do filme, o que eu ouço, o que eu vejo, né? Inferindo que eu uso material novo, que eu uso arquivo, né? E depois, aqui, quem são os meus entrevistados, né? Então, isso aqui é um texto corrido descritivo. Vamos para o próximo. A gente pode também ter uma divisão por cenas, né? Especificação do material, do ritmo. Aqui, ó, episódio 1, que é o do Vampiro de Niterói, trazendo esse exemplo. A gente aqui, no início do episódio, a gente colocava quem seriam os entrevistados, né? E depois, todo episódio tinha um prólogo, que aqui a gente coloca meio que é o início do episódio, a voz off vai contar isso, o fim do prólogo. E aqui a gente coloca as imagens, né? A gente não descreve como anteriormente, é uma estrutura mais de roteiro, daquela que a gente vê de ficção, mais técnica no sentido de, olha, insert aqui nesse outro lado. O insert, ou seja, vai vir no meio do, da série imagens de boletim de ocorrência, né? Enfim, tem isso. E é interessante que, às vezes, numa questão seriada, você às vezes tem que colocar no final qual é o gancho para o próximo episódio. A gente também pode usar aqui, por exemplo, a questão da tabela no documentário, principalmente para televisão, para publicidade, para coisas assim, mais. Eu acho que quando você tem mais domínio daquilo, do material que você tem, é bom esse formato que você tem de um lado da coluna. Imagem, o que eu estou vendo e qual é o som. Aqui é um filme que a gente está finalizando, né? Que, enfim, ele é de imagem de arquivo pessoal do diretor.
e ele vai descrevendo aqui, né, na imagem VHS Desaltino, e o som é a voz dele, que é ele que narra o filme. Então você coloca, né, o que que você vai ver, o que que você vai ouvir de um lado. Aqui a gente embaixo tem um exemplo de publicidade, né, que ainda é mais decupado ainda. Você tem a cena, o tempo, né, o que tem no vídeo, o que que tem no áudio, sabe? Isso para podcast funciona muito bem, porque você no podcast tem já um roteiro do que você vai ler ali, né? Não é feito de improviso. Isso quando eu digo, por exemplo, esses podcasts criminais, assim. Então você tem ali o seu áudio, você não tem um vídeo ali, mas você pode se guiar pelo tempo, pela cena um, pela parte um, sabe? Então é isso. Tem a estrutura de abordagem, né, que é um documento que você explicita o modo do qual o documentário será realizado, né, as suas estratégias de entrevista, de apresentação do tema e dessas personagens. Aqui, usando a mesma material da ponte, né, que eu falei ali anteriormente no texto corrido, aqui a gente já apresenta, é um documentário híbrido, ou seja, ele tem um tom ensaístico, que será construído com o quê? Material de arquivo, entrevistas, ou seja, nessa estrutura de abordagem, a gente precisa dizer como a gente vai dizer, vai contar aquela história, que formato, que modo, um modo poético. Por que que é poético? Porque eu vou fazer uma ênfase na experimentação das imagens. Ou não, é participativo, porque eu, enquanto documentarista, estarei ali me envolvendo, também participarei ali dentro daquela relação de entrevista, sabe? Ou é participativo e observativo, sabe? Eu vou misturar, e como? Eu vou pegar o meu tema com novas imagens, com material de arquivo, ou não, só com materiais novos. Eu não vou usar arquivo. Eu vou apenas construir imagens a respeito do meu tema. Eu vou abrir câmera, que a gente fala, né? Enfim, esses são as questões de estrutura, assim, de roteiro, né? É, e aí a gente explicita também se, pô, você vai fazer uma entrevista, eu vou só de entrevistado, é talking head, ou eu vou seguindo ele pela rua e ele vai falando. Muito programa, às vezes, dessas televisões a cabo, né? Que é uma coisa mais descolada, você vai seguindo ali o personagem, ele vai vivendo ali num programa, às vezes, de 20 minutos, né? E vários episódios, é uma coisa meio assim. Ou é um reality show. Reality show você também precisa de roteiro, por exemplo. Aqui eu vou iniciar com um conflito da família tal e bababá, fulana vai pegar o café frio, é muito encenado. Um reality show também não é tão improviso e do nada, não. Tem um roteiro de documentário ali muito forte que faz parte de toda essa estrutura de que a gente está vendo. Então, para falar aqui, passar, olha, nós temos esses estudos de casos, para quem quiser tirar print depois, né? Texto discorrido, descritivo. Temos também algo mais assim estruturado, como igual um roteirinho, né, para filmagem. E a diferença é, eu já tenho muita pesquisa, aqui eu já tinha muita pesquisa, já era para filmar. Aqui ainda não, sabe? Você ainda tem uma pré-pesquisa e tudo mais, tem mais daquilo que você deseja, mas você ainda não tem certeza que, pô, aquele personagem vai falar exatamente aquilo, né? E aqui é algo muito mais objetivo, no sentido de vai ser essa imagem, esse som, e é assim que eu vou fazer o meu roteiro para me guiar, né? E aí eu queria propor para vocês assim um exercício, né? Seria o quê? Eu fiz muito isso na minha universidade, que era produzir microfilme em até 3 minutos, ou escolher um personagem, ou escolher um lugar para tematizar o meu documentário, e um modo do documentário. Eu vou fazer no modo poético, eu vou fazer no modo expositivo, vou fazer no modo performático. Então, escolher um modo ou um personagem para acompanhar, ou um lugar para você também criar ali um filme sobre aquilo. E se vocês quiserem, podem enviar para mim, que eu dou feedbacks. É alvoradaaudiovisual@gmail.com. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. A aula é rápida, né? Mais um workshop assim. E a gente se vê por aí, fico à disposição de qualquer coisa. Muito obrigada.